Sensacional. Bom, e depois do susto inicial, produtores agrícolas começaram a avaliar os fatores envolvidos na guerra na Ucrânia para adotar as melhores estratégias de mercado, especialmente de soja e de milho. Mas ainda fica a pergunta: como o conflito ainda tende a desequilibrar o mercado global de commodities? Sobre isso e como andam as lavouras nos Estados Unidos, as cotações internacionais dos grãos, eu converso agora ao vivo, direto de Chicago, com Pedro Daineca, sócio da MD Commodities. Oi, Pedro, boa noite para você. Bem-vindo aqui ao Agro em Foco TV Digital, prazer recebê-lo aqui. O que temos, de cenário, agora começando com o milho da safra americana? A gente tem, por exemplo, os dados mais recentes do USDA, mostrando aí uma semeadura em 97%, e tivemos informação também de um plantio bastante atrasado em importantes estados produtores aí dos Estados Unidos. Qual é o cenário para o milho? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Renata. Boa noite a todos aí no Brasil. Prazer estar aqui com vocês. Renata, acho que o foco não é mais plantio, né? Isso aí já é notícia bem antiga, o mercado já passou disso. Agora, o plantio do milho teve um atraso inicial em abril, mas a gente falava bastante para os nossos clientes que isso não... Atraso do plantio em abril é igual falar em atraso do plantio em setembro no Brasil. Ele não é tão relevante, né? Então, ao longo de maio, o plantio acelerou bem. Então, o plantio em si não é um problema nos Estados Unidos. Agora, nós estamos com umidade muito boa, o desenvolvimento inicial das lavouras está excelente, na vasta maioria, tá? Nós estamos aqui hoje com em torno de 15 a... Vamos falar, o USDA diz que em torno de 17% da área de milho está sob condições de estresse hídrico, isso comparado a mais de 40% no ano passado. Por outro lado, já a soja está apenas com 9% sob estresse hídrico. Então, assim, isso aí são índices bem baixos, historicamente falando, que mostram um potencial muito bom para o desenvolvimento inicial das lavouras. Só que, como a gente sabe muito bem, né, Renata, a safra aqui ela não é feita nem destruída em junho, e sim, principalmente em julho. Então, a gente vai ter que aguardar ver como é que o clima vai se comportar em julho. Perfeito. Então, por hora, a gente tem um bom desempenho da safra do milho norte-americana, com boas e excelentes condições aí comparado, a gente trazendo esse retrato. E aí, fazendo um paralelo com o Brasil, a gente tem também um excelente andamento da safra brasileira. Claro que algumas situações, partes ali de Goiás, a gente sabe, mas como um todo, inclusive é a safra que deve puxar ainda para um recorde no total da produção de grãos do Brasil, sendo que devemos ter aí 271 milhões de toneladas na totalidade, ainda é 6% maior do que foi a safra anterior, sendo recorde, ou seja, há um clima de otimismo frente à safra, segunda safra de milho no Brasil. Com toda essa oferta que a gente tem e essa questão positiva também dos Estados Unidos, ainda há espaço para crescer no preço? Como é que a gente vê isso no cenário futuro aí, falando dos preços, Pedro? Renata, tem, porque nós ainda estamos, como eu falei agora há pouco, nós estamos antes do período crítico para a formação de safra aqui nos Estados Unidos. Então, se você falar para mim, Pedro, olha, eu tenho uma bola de cristal, o clima em julho vai ser fantástico nos Estados Unidos, a minha resposta para você vai ser não. Não há espaço para aumento de preços e preços vão literalmente despencar. Porém, se você falar o oposto, falar, Pedro, olha, o clima vai dar o que falar ainda em julho, vai... nós estamos olhando nas previsões, eu estava até agora há pouco falando com o meu sócio Ismael, e a gente estava discutindo a situação das previsões climáticas, né? Olha, não é uma situação de seca que está sendo mostrada, mas também não é uma situação de não haver preocupação. A gente acha que pode haver um espaço para alguma especulação climática ainda. A questão vai ser como que as lavouras vão responder. Por exemplo, esses próximos 7 a 10 dias, muito calor mesmo, tá? No cinturão de produção norte-americano, muito pouca chuva, falando principalmente ali no centro aqui do cinturão, pegando Illinois, pegando Iowa, outras regiões, o que traz uma importância muito grande para o retorno de chuvas a partir aí do dia 25, 30 de junho, principalmente na primeira semana de julho. Então, ali a gente vai ter que saber, a gente vai ter que aguardar para ver o que os modelos climáticos mostram e como isso se confirma, para ver qual pode ser a reação dos preços. Mas a realidade não há um cenário de demanda por si só que venha levar preços para cima. Ou seja, a não ser
que haja um problema climático sério com a safra norte-americana, os preços atuais, ou até uma certa alta que venha acontecer especulação climática, não deve ser sustentável, porque nós estamos entrando em um período muito crítico de crescimento econômico, né, uma redução do crescimento econômico ao redor do mundo, e a demanda não é o que precisa ser por si só para manter os níveis atuais de preço. Perfeito. E ainda colocando aqui na nossa conversa, né, Pedro, a questão, ainda infelizmente, da guerra que não terminou e sabemos aí da importância tanto da Rússia quanto da Ucrânia, como isso ainda tem implicado o mercado. Renata, é um assunto bastante delicado, porque é o seguinte, eu tenho assim, uma visão bastante particular, né, em relação a esse assunto, que é assim, o mercado, na minha opinião, ele já precificou muita coisa em relação à Ucrânia, ou seja, ele precificou o pior cenário, que é um plantio menor, uma colheita muito menor e, mais importante ainda, uma exportação de milho, principalmente falando, saindo da Ucrânia, muito menor do que nos anos anteriores. Então, isso já está quase que precificado pelo mercado para o curto e médio prazo. Ou seja, vamos falar aí para o resto de 2022. Então, qualquer notícia que sai agora falando que exportações vão ser menores, isso aí não é novidade mais. O mercado já precificou isso. A questão vai ser 2023. A guerra continuará até lá? Nós teremos um acordo ou não? Vai ter milho da Ucrânia que vai conseguir sair pelo leste europeu, ou saindo ali pela Rússia até, né, pelos portos russos? Vai sair alguma coisa ali pela Polônia, indo mais ali para o oeste da Ucrânia? Então, assim, existem muitas perguntas sem resposta no momento quanto ao que se diz ao ano 2023. A chave vai ser... Nós tivemos aqui um pequeno problema de conexão com o Pedro da Ineca, mas deu para realmente a gente pegar ali, principalmente todos os dados de mercado, né? Quais são essas expectativas e o que a gente aguarda aí, com certeza, pela frente, principalmente falando aí no mercado do milho, né? No cenário internacional, agora sobre as implicações em relação à guerra, e ele começou trazendo um cenário positivo aí em relação às expectativas para o milho também lá nos Estados Unidos.